Esse vídeo é para te ajudar a entender qual é a diferença entre linfonodos benignos, que são muito comuns, que eu mesmo tenho vários no meu pescoço e sei exatamente onde eles estão, que faz parte é um órgão do corpo, saber diferenciar esses linfonodos dos linfonodos malignos, quando a suspeita é um câncer do pescoço, um linfoma, uma metástase. Em geral, são dois problemas muito diferentes. O benigno é de um jeito e o maligno é de outro jeito. E espero que com esse vídeo você consiga assistir, ficar mais tranquilo e parar de se preocupar, ou se preocupar caso as características sejam malignas, para que você procure um cirurgião de cabeça e pescoço, que é quem realmente consegue dar o diagnóstico e encaminhar você para o tratamento, caso seja necessário um tratamento. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, trato diariamente esse tipo de problema, sou especialista no câncer de cabeça e pescoço e muitos casos, né, de linfoma, quem dá o diagnóstico inicial é o cirurgião de cabeça e pescoço. Tá? Já te peço para que se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe nos comentários um pouco do que você já tem buscado de informação, o que você já tem encontrado e o que você está passando, para ajudar outras pessoas que estão com esse mesmo problema a entenderem o que está acontecendo. Então vamos aqui para algumas imagens. Aqui é uma imagem do benigno, começando o benigno, né? Então, é muito comum nessa região lateral e posterior do pescoço, principalmente em pessoas que têm um pescoço mais comprido, têm a pele, são mais magras, né? Às vezes é possível até ver um linfonodo de aspecto benigno. Eles costumam ser bem móveis, você consegue mover para um lado e para outro, costumam ter uma consistência amolecida, um pouco mais mole do que um músculo, mais durinho do que gordura. Eles costumam crescer e regredir, principalmente crescer muito rápido, de um dia para o outro aparecer um linfonodo, depois que a infecção tratou, ele já regride. Esse comportamento de crescer muito rápido, de um dia para outro, 2 dias, 3 dias, isso não é característica de câncer. Eles costumam doer quando estão inflamados, quando, por exemplo, o paciente está com infecção de garganta e o linfonodo cresce. É comum esse linfonodo doer porque é um linfonodo realmente relacionado a uma infecção. E aí, quando ele cresce para produzir mais células de defesa, para produzir anticorpos, e passada a infecção ele regride. Às vezes ele não regride porque a infecção ainda não foi tratada, e às vezes ele não regride porque de tanto ele crescer e diminuir, chega uma hora que ele não consegue mais diminuir. Então esse pode ser o caso, né, do linfonodo do seu caso, né? Às vezes ele não regride e isso não é um problema, tá? Então essas são as características do benigno. E aí as infecções podem ser diversas, né? Infecções da região. Às vezes é um problema dentário, que é muito comum quando tem algum problema nos dentes mais inferiores, ter um linfonodo aqui da região submandibular. Às vezes é um problema de garganta, problema de espinha, conjuntivite, infecção do ouvido, infecções que causam mononucleose, como citomegalovírus e Epstein-Barr vírus, toxoplasmose, tuberculose e HIV. Todas essas infecções podem causar aumento de linfonodo e geralmente, né, na fase mais aguda do problema, o linfonodo cresce, passada a infecção, o linfonodo regride. Tá? Então aqui são algumas imagens de ultrassom de linfonodos benignos. Eles costumam ter esse formato alongadinho, às vezes aparecem uma cadeia de linfonodos um atrás do outro assim, às vezes ele é mais gordinho, principalmente no período mais crítico da infecção, pode até estar um pouco mais aumentado, mas em geral eles são compridinhos, pretos, com a parte branca dentro deles, que é o hilo do linfonodo. O hilo gorduroso, ele costuma ser mais branco, a gente chama hiperecóico. Então esse é o formato normal do linfonodo e a história clínica eu já passei. Então provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, o seu caso talvez seja de um linfonodo benigno, só pela prevalência, porque é muito mais comum ter uma infecção do que ter um câncer do pescoço. Já os casos de linfonodos malignos, em geral, eles são fixos, eles são tipo enraizados, eles são duros que nem pedra, eles têm um crescimento progressivo, eles só crescem, eles não regridem, vão aparecendo outros ao redor deles, aumentam em quantidade, a impressão inclusive é como se tivesse um cacho de uva, vai aparecendo uma pedra dura embaixo de uma pedra dura. Eles geralmente não causam dor nenhuma, que esse é inclusive um dos problemas. O paciente com câncer não percebe, né? Se não se examinar, se ninguém enxergar, ele não percebe, porque não causa dor nenhuma. No ultrassom a gente vê imagens bem diferentes daquelas que eu acabei de mostrar. Os linfonodos, eles perdem aquele formato alongado e passam a ficar globosos, né? Ficam com bordas bem irregulares, a textura bem heterogênea. Aqui uma outra imagem também. Então eles ficam bem diferentes do linfonodo normal. E aí a causa são duas. É possível ser um linfoma, que é um câncer próprio dos linfonodos, que pode dar em qualquer local do corpo, mas a maioria se apresenta inicialmente no pescoço. E aqui nessa foto, esse paciente que estava aqui preparado para fazer a biópsia, né? A gente consegue ver, eu desenhei aqui, a gente consegue ver um linfonodo aqui, outro linfonodo aqui, outro linfonodo aqui, tinham vários. Ou outra hipótese é a metástase de um câncer da região da cabeça e pescoço.
Então aqui a imagem, né, mostrando aqui uma metástase de um câncer de garganta. Paciente que fumou a vida toda, em geral o câncer de garganta aparece com pessoas com mais de 50, 60 anos de idade, com histórico de bebida e cigarro, são os principais fatores de risco. É um caroço duro que cresce devagar e, em geral, o paciente tem algum sintoma do câncer de garganta. Por exemplo, esse paciente aqui, ele veio para fazer uma laringoscopia porque estava muito rouco. O tumor causou alteração da voz. E aí, o paciente entrou na porta, já dá para ver um caroço desse. O ideal seria câncer de garganta, a gente não dá o diagnóstico quando o caroço está desse jeito, pois a chance de cura diminui bastante. A doença já está avançada. O ideal era pegar quando estava só na garganta, e não quando está na garganta e foi para o pescoço, tá? Mas, de uma maneira geral, essas são as diferenças, tá? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Novamente, o vídeo aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta, mas para dar uma orientação geral de como diferenciar o maligno de benigno. Vejo muitos pacientes, principalmente jovens, muito assustados com saúde, até um pouco hipocondríacos, que vão assistindo vídeos no YouTube. Recebo muitas mensagens de pacientes jovens achando que estão com câncer, quando na verdade provavelmente não estão, porque o câncer é bem diferente, é bem fácil de diagnosticar, costuma aparecer em pessoas com mais idade. Mas é importante que passem um médico, vejam consulta médica, para que o médico examine, veja os exames, veja se vale a pena pedir algum exame, ou se realmente só pelo exame físico já dá para descartar se é ou não é alguma coisa, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Opa, encerrei, apertei o botão.